Recentemente eu reassisti os filmes dos Smurfs, né, os live actions, e também assisti um filme que eu nem sabia que existia, de 2017. Quando eu comecei a assistir esses filmes, foi muito do nada, eu simplesmente lembrei dos Smurfs e quis assistir de novo. Eu pensei em fazer um vídeo sobre isso, então eu tava assistindo com o intuito de fazer um vídeo falando sobre as minhas percepções sobre esses filmes. Só que aí eu entrei num limbo muito esquisito que, tipo, eu não podia deixar de vir falar aqui. Antes de começar o vídeo, eu gosto muito de lembrar que essas são apenas as minhas percepções sobre esse determinado assunto. Aqui a gente vai falar muito sobre religião e sobre algumas coisas meio paias, então fique ciente de que se você for falar alguma coisa nos comentários, faça isso com respeito. E eu também queria pedir pra vocês deixarem um like, comentarem algo que não precisa ser relacionado com o vídeo, se inscreverem e ativarem o sininho, porque assim vocês me ajudam a crescer o meu canal, ajudam a crescer nossa comunidade e passam a receber mais dos meus vídeos e vídeos parecidos. E na verdade uma coisa que as pessoas não sabem é que os Smurfs eles não foram criados pro live action de 2011, na verdade eles são seres que já existem há muito mais tempo. A gente tem vários desenhos animados feitos por diversas emissoras, mas a gente também tem a primeira aparição deles em um desenho de quadrinhos lá na Bélgica, em 1945, onde eles nem eram os personagens principais, eles eram os coadjuvantes. E aí, quando o autor desse quadrinho, chamado Pale, eu não sei pronunciar o nome dele, então eu vou pronunciar assim, Pale, ele fez esse quadrinho onde os Smurfs eles seriam os principais, e aí ele nomeou assim. Eu não vou nem me atrever a falar esse nome porque com certeza eu não vou conseguir. Mas enfim, o foco dele realmente era o povo europeu. Só que aí quando começou a fazer sucesso mundial, ele mudou o nome disso aqui pra Smurfs, porque aí ficaria mais fácil de se pronunciar e de se escrever. Então, depois dos primeiros quadrinhos deles, né, que foram feitos lá atrás, a gente teve o primeiro desenho feito em 1981. E aí depois desse primeiro desenho que foi feito, foram várias outras emissoras que fizeram outros desenhos deles também, e a gente tem várias versões desses bichos azuis, basicamente. Só depois disso que a gente teve o primeiro live action de 2011. Então esse primeiro filme vai basicamente introduzir a vila dos Smurfs e os Smurfs, né? E a gente começa a ter uma apresentação deles vivendo nos cogumelos deles, nessa vila mágica, onde eles são protegidos por uma barreira invisível que impede o Gargamel, que é o vilão da história, a entrar e encontrar eles. Os Smurfs, eles são nomeados baseado nas suas personalidades e nas suas habilidades, até mesmo algumas profissões. Mas assim, a gente não tem muitas respostas de como eles se reproduzem, como eles surgiram, de onde eles vieram, porque não existem Smurfs repetidos, né, com o mesmo nome, enfim. Tudo isso são respostas que a gente não tem nos filmes. Agora, nos desenhos eu não faço ideia. Agora, no primeiro filme, a gente tem alguns Smurfs específicos, né? Porque são Smurfs pra cacete. Então, a gente tem ali alguns focos principais, onde a gente segue a história do Papai Smurf, Smurfette, Gênio, Desastrado, Ranzinza e Arrojado, que quando eu pesquisei no Google diz que é sinônimo de corajoso, pra quem também ficou na dúvida. Todo mundo na vila, no início do filme, tá se preparando ali pra um evento chamado Lua Azul. Só que aí, nesse momento, o Gargamel encontra a vila junto com o seu gato Cruel, e aí todos os Smurfs começam a fugir. E aí o Desastrado, por ser desastrado, vai pro lugar errado. E aí acaba que esses outros personagens tentam ajudar o Desastrado e acabam abrindo um portal pro mundo real, né, em Nova York. Olha só que novidade. E aí eles param em Nova York, o Gargamel e o Cruel seguem eles continuam a fuga, e os Smurfs acabam encontrando o Patrick e a Grace, que são os humanos que adotam eles, tipo, de uma forma amedrontadoramente rápida, e tentam ajudar eles a voltar pra casa, basicamente. E aí, por que que o Gargamel tá atrás deles, né? O Gargamel, ele é um feiticeiro e alquimista, e aí ele quer o poder da essência azul que tem dentro dos Smurfs pra poder ter um poder, tipo assim, infinito, e aí ele poderia fazer o que ele quisesse. Só que aí, como planejado, tudo acaba bem, e aí a gente vai pro filme de 2013. E aí, em 2013, a gente tem esse segundo filme de live action dos Smurfs, depois do sucesso de bilheteria do primeiro. E aí a gente começa o filme com o Gargamel e o Cruel presos em Nova York, que viajam logo em seguida pra Paris pra fazer meio que as suas apresentações de mágica, porque, como eu falei, a essência azul faz o que o Gargamel quiser, então ele sobrevive dessa forma. O plano deles é usar o resto de essência azul que eles têm pra abrir um portal, pegar mais Smurfs e conseguir a essência azul e criar vários Smurfs à base disso pro Gargamel conseguir poder infinitamente. Só que agora ele não tá sozinho, ele não tem só o Cruel pra ajudar ele também tem a Vexy e o Racus, que são peixinhas criados por base de argila, que foi basicamente um experimento falho de criar Smurfs de verdade.
E aí, com a ajuda deles, o Gargamel consegue pegar a Smurfette. E aí agora o plano dele é fazer a Smurfette falar qual foi o feitiço que o Papai Smurf usou pra transformar ela em azul. Foi uma coisa que a gente já sabia desde o primeiro filme, mas que eu não achei importante falar, de que a Smurfette ela foi criada pelo Gargamel da mesma forma que a Vexy e o Racos foram criados, por base de argila. Ela também era uma pestinha e era da cor cinza. Aí o Papai Smurf viu que ela tinha bondade dentro dela e fez um feitiço pra ela se tornar azul, e aí ela tem a essência azul dentro dela também. Então, como ela foi criada à base disso, ela sabe o feitiço que o papai usou e que é estritamente secreto, e aí o Gargamel quer que ela fale. Então, nessa aventura, a gente segue Desastrado, Papai Smurf, Ranzinza e Vaidoso até Nova York, onde eles vão encontrar a Gracie e o Patrick para ajudar eles. Agora, a Gracie e o Patrick têm um filho chamado Azul, que é claramente uma homenagem a eles, e eles também estão acompanhados do vovô Vitão. E aí, mais uma vez, os humanos decidem que vão ajudar os Smurfs e eles largam tudo pro ar, o que é muito esquisito, porque se você é um adulto, você tem uma vida minimamente, né? Então você tem que trabalhar e contas pra pagar, enfim. Eles simplesmente largam tudo e vão até Paris. E aí, de novo, tudo acaba bem e agora a gente tem uma animação feita em 2017, né? O filme é inteiramente feito de animação. E aí, esse filme, ele protagoniza a Smurfette, principalmente, né? Porque, assim, ela não sabe onde se encaixar na vila, porque, como eu falei, os Smurfs, eles acabam fazendo as coisas na vila por base daquilo que tá no nome deles, né? Só que a Smurfette não sabe o que ela é, qual é a sua habilidade, o que ela tem de especial, porque ela foi criada. Só que aí, uma hora, a Smurfette acaba encontrando um outro Smurf que não é da vila deles, e aí ela vê que esse outro Smurf ultrapassa o muro pra Floresta Proibida, e aí nesse momento eles são capturados pelo Gargamel. E aí o Gargamel não tem só o Cruel como capanga nesse filme, como também um pássaro burro. E aí o Gargamel acaba descobrindo o que a Smurfette viu, né? O Smurf que ela viu, descobre onde fica a vila deles e quer ir até lá pegar a essência azul deles também. Então nessa aventura a gente vai acompanhar a Smurfette, o Gênio, o Desastrado e o Robusto, que vão sair da vila deles pra ir numa aventura até essa outra vila, que eles não sabem exatamente onde fica, pra poder avisar que eles vão ser atacados pelo Gargamel. E tudo isso desobedecendo as ordens do Papai Smurf, que falou pra eles não ultrapassarem o muro pra Floresta Proibida, que diz que é proibida. E aí, até onde eu sei, depois disso, a Nickelodeon fez mais uma animação, né, mais desenhos ali baseado nos Smurfs em 2021, mas eu não sei como é que anda hoje em dia, eu não sei se teve uma continuação. E aí lá estava eu, navegando pela internet, pesquisando as coisas básicas para poder fazer esse vídeo, igual eu sempre faço em todos os outros. Até que eu entrei num site muito duvidoso, onde eu vi que existem pessoas que realmente acham que os Smurfs têm mensagens subliminares e são do diabo. Então, tipo, são muitas camadas e eu vou aos poucos. Esse primeiro site que eu vi fala que o autor, o Pale, fez um pacto com o diabo para poder fazer os seus quadrinhos serem um grande sucesso. E aí nesse mesmo site também tem uma coisa falando que existem muitas pessoas que acham que o Papai Smurf é a representação do próprio diabo, porque ele usa a roupa vermelha, porque ele é o único que usa essa roupa. E também porque tem algum momento ali, que eu não sei se foi um desenho, se foram nos quadrinhos, se foi no filme, que viram que tem uma cadeira lá nos aposentos do Papai Smurf que tem uma estrela de 5 pontas, claramente ligada ao satanismo. E aí também acabaram falando dos 7 pecados capitais, porque tem Smurfs que acabam tendo nomes parecidos ou ligados aos 7 pecados capitais, né? Só que aí todo site que eu vejo muda esses nomes, então eu não sei nem dizer o que seria o quê. E ainda nesse site também tem uma frase, né? Tipo assim, um parágrafo que fala uma coisa maravilhosa. Eu vou até ler pra vocês. Além disso, os Smurfs adoram fazer festas pela noite, nas quais dançam e cantam ao redor da fogueira, assim como nos rituais pagãos da Idade Média, com aquela cara de santos, quem diria? Esse foi o primeiro site que eu pesquisei, que eu vi essas coisas, e eu fiquei, mano, não acredito que eu estou lendo isso. Isso é mentira, foi com certeza feito por uma pessoa completamente aleatória pra fazer a gente rir. E aí eu comecei a pesquisar mais, porque eu fiquei curiosa. E aí eu entrei num limbo onde eu não consigo mais sair, porque eu vejo coisas absurdas. Então vamos começar por algumas teorias que eu vi. A primeira teoria diz que, na verdade, o Gargamel, ele é um viciado em LSD e que adora comer cogumelo. Vamos lembrar que as casas dos Smurfs são feitas de cogumelo. Então, na verdade, nessa teoria, o Gargamel ele só maltrata o seu gato, que se chama Cruel, e aí ele vai atrás dessas pequenas criaturas azuis que ele criou na cabeça dele e que são homossexuais.
Pois é, os gays também foram enfiados nessa história no meio do nada, simplesmente porque as pessoas não sabem como essa parte amorosa e de reprodução sexual funciona por parte dos Smurfs. E aí, nesse mesmo site também tem uma segunda teoria, e aí fala que o autor, né, ou então a obra dos Smurfs no geral estão coligadas com o KKK, e que também tem um simbolismo Illuminati presente nesta obra. E aí eles citam, acho que um episódio de algum desenho ou uma parte dos quadrinhos que fala assim, eu vou ler exatamente como é que tá. O bandido, Gargamel, dá um Smurf uma moeda na esperança de que ele vá torná-lo ganancioso. O plano funciona na tranquila aldeia Smurf. No final, tudo é resolvido quando o Smurf em questão compartilha sua riqueza recém-descoberta com seus amiguinhos azuis. Seria apenas coincidência que o cara mal tem um nome judeu e assemelha-se a alguém de ascendência judaica? Por que foi tão terrível para o Smurf manterem a moeda que tinham encontrado? Eles tinham todo o direito porque era sua. No entanto, na estrutura de sua sociedade, é errado que um tenha mais do que o outro. Isto soa familiar ao socialismo? Talvez. E também achei alguns vídeos duvidosos do TikTok, na verdade todos os vídeos do TikTok são duvidosos, e alguns sites que falam que o Gargamel, na verdade, é um cara, um personagem que foi baseado numa pessoa real do século XII na Alemanha. Um cara que nasceu, tipo, numa família bem pobre, no interior da Alemanha, e aí a família não conseguia cuidar dele e abandonou ele na floresta. E aí, teoricamente, seria assim de como ele conseguiu se transformar num feiticeiro, mas ainda não faz sentido nenhum com o resto da história. E aí também, para coligar essa questão do KKK e do bigodinho, também falam muito sobre essa questão do judaísmo, né? E aí, na verdade, aqui no Brasil, o gato cruel teve um nome diferente daquilo que é lá na gringa. Na gringa ele se chama Azrael, que é um nome de um demônio. E aí falam que é um demônio da passagem judaica. Não sei se é verdade. E que, na verdade, os Smurfs, eles sugam as almas das crianças em todas as luas cheias. Então, na verdade, o Gargamel estaria tentando ajudar as pessoas e que ele não é o vilão de verdade. Digamos que meu cérebro derreteu enquanto eu lia essas coisas. Gente, essas mensagens e essas teorias da conspiração, eu acho que foram longe demais. Era só pra ser um desenho infantil. Tipo assim, senta, assiste e cala a boca. A sua criança, ela não vai ser possuída, ela não vai ter o cérebro ali com mensagens subliminares que vão fazer ela ser uma pessoa ruim. Quem cria essas coisas são os adultos. A roupa do Papai Smurf realmente é de uma cor diferente dos outros. Por quê? Porque ele é como se fosse o líder. Não no sentido ruim. Ele não é um ditador, ele não é um presidente. Ele simplesmente é o cara mais velho da vila e por isso todo mundo acha muito legal ir lá conversar com ele quando tem alguma ideia. Então, olha, Papai Smurf, tô pensando em fazer não sei o que, não sei o que. E aí ele vai te aconselhar, tal como um pai, como se diz o nome dele. E assim, uma curiosidade que eu sei é que na verdade os Smurfs nem eram pra ser azuis. Na verdade, a cor original deles era pra ser verde, só que aí como nos quadrinhos o Pale tava pintando eles de verde e viu que eles estavam se misturando muito com a natureza, que não dava muito pra diferenciar eles da grama, por exemplo, ele foi testando outras cores. Testou a cor vermelha, não gostou, e aí testou a azul e deixou a azul. Eu não sei dizer, mas pode ser que isso tenha acontecido com as roupas também. Vou deixar uma roupa branca aqui pra eles e uma roupa vermelha pro Papai Smurf, e isso meio que só coincidiu com essa questão do KKK. E assim, agora a gente vai entrar numa questão um pouco mais religiosa, mas assim, a estrela de 5 pontas, ela não é só coligada ao satanismo, ela é coligada a várias outras religiões pagãs. E aí assim, o cristianismo impregnado na nossa sociedade faz a gente acreditar que qualquer coisa que não seja cristã é definitivamente do diabo. Deixa eu te falar uma coisa. Tem religiões pagãs que nem acreditam no diabo no inferno, então não adianta nada você mandar essas pessoas pra puta que pariu, porque elas não vão nem acreditar. Você só tá falando nada pra elas, você tá só falando baboseira e tá sendo intolerante religioso. Então, sabe, não é uma coisa que a mídia quer roubar a alma da sua criança e vender para o diabo. Ah, é só mais uma representação tosca que qualquer mídia faz de quando quer se falar de mágica, porque sim, o Papai Smurf também sabe sobre feitiçaria. Eu não acredito que os Smurfs sejam baseados nos 7 pecados capitais, né? Porque sim, existem Smurfs, muitos Smurfs, e que eu saiba são só 7 pecados capitais.
Eu posso forçar um pouquinho, e aí eu não sei sobre isso em questão de religião, mas assim, eu posso forçar e tentar pensar que algumas palavras e características venham provenientes inicialmente dos 7 pecados capitais. Mas eu não consigo acreditar nisso, até porque todo site mudam as pessoas, né? Mudam os Smurfs ali que representam cada pecado capital. E também, até onde eu sei, os quadrinhos não iniciaram com os 7 principais Smurfs ali que representam os 7 pecados capitais. É tipo assim, foi uma loucura de vários Smurfs, tipo, representados em episódios diferentes. E assim, essa questão das festas e de rodar em volta de fogueiras enquanto canta ou dança também pode ser mais um simbolismo de religiões pagãs. E acalma esse dedo nervoso, seu intolerante religioso, ninguém está pedindo para ser salvo pelo seu Deus, então pare de mandar as pessoas para o seu inferno. Carai, véi, deixa as pessoas dançarem e cantarem, não se pode nem fazer isso mais. E aí a gente tem essa questão das drogas, que se parar pra pensar só um pouquinho, ela nem faz tanto sentido assim. Beleza, o Gargamel pode ser um drogado muito louco, mas aí ele no seu auge da droga vai pensar que vou curar o homossexualismo deles dando a Smurfette para eles. Ele odeia tanto o homossexualismo assim que eu não consigo pensar em outra explicação. E esse fator de homossexualismo surgiu justamente porque ninguém sabe como funciona essa parte amorosa e sexual da Vila dos Smurfs. Porque como eles são feitos, todos eles são homens, né, não faria sentido a base da reprodução deles. Mas aí vem o adulto pra estragar tudo, porque aí eu te pergunto, criança pensa nisso? Não, não pensa. Tipo assim, eles são só bichos mágicos, tá ligado? Se o criador quiser dizer que eles simplesmente surgem do meio do nada no chão, ele pode fazer. Parece que é só uma mania muito feia dos adultos de querer que todo mundo se relacione amorosa e sexualmente. Tipo assim, são só bichos criados para entretenimento infantil. Ninguém precisa saber sobre o entretenimento adulto deles. Vocês realmente acham que os Smurfs repudiaram a moeda que o Gargamel deu para eles porque eles são socialistas e não porque o Gargamel é o maior vilão da história deles que quer pegar todos eles para matar eles? Tô perguntando sinceramente. Assim, eu não encontrei em nenhum lugar que diga que o Gargamel foi baseado numa pessoa real. Só nesses sites duvidosos. E aí, como eu disse, eles são duvidosos, então eu não acredito em nenhum deles. E também não achei nada baseado no nome dele. Tipo assim, lá atrás naquela teoria que eu tinha falado, falaram que o nome dele é de ascendência judaica ou alguma coisa assim. Não achei nada relacionado a isso, então não faço ideia de nada sobre isso. Parece que foi só uma coisa que pegaram pra meio que coligar ele com o povo judeu. Agora vamos entender essa parte do KKK. Essa organização foi uma organização criada muito tempo atrás, que acredita na supremacia branca, não preciso dizer o nome disso, e o seu líder usa roupa vermelha, enquanto todos os outros usam roupas brancas. Eles também repudiam pessoas judaicas e por isso eles fizeram coisas bem paias com essas pessoas, que eu não vou ficar citando aqui. Na obra dos Smurfs, dizem que os Smurfs, né, a cor azul deles representa a coloração branca, né, a supremacia dessa coloração, enquanto o Gargamel representaria essa comunidade judaica e por isso os Smurfs odeiam ele. E de novo, eu só acho que as pessoas, adultos no caso, estejam complicando muito as coisas para um desenho que só era para ser infantil. Eu acho bem péssimo as pessoas ficarem pegando esses desenhos e fazendo teorias da conspiração e alusões a coisas bem horrorosas que aconteceram historicamente com um povo que, enfim, sofreu tanto. Foram acontecimentos horríveis que aconteceram na vida real e as pessoas ficam fazendo alusão a isso sem saber se é verdade, sem ter provas concretas. Ninguém sabe sobre esse passado do Pale, ninguém sabe se ele fazia parte da questão do bigodinho ou do KKK. E assim, até onde eu sei, foi o próprio Gargamel que começou a caçar os Smurfs. Então é completamente plausível que esses caras azuis odeiem ele, né? Faz sentido pra história, se parar pra pensar. E não porque ele é um judeu. Sabe, eu acho que a gente precisa só parar um pouquinho. As teorias são legais, mas elas são legais até um limite. Vamos tentar parar de ser intolerantes religiosos, vamos parar de fazer alusões às coisas horrorosas que aconteceram com toda uma cultura e todo um povo, simplesmente porque pode ou não fazer sucesso na internet. Tipo assim, são só desenhos, ninguém tá fazendo nenhuma lavagem cerebral, sabe? É só uma televisão, você também assistiu quando era criança. É só sentar e assistir. É só isso, eu juro.